Homem armado morre após tentar invadir hospital em Nova York. Estado da Flórida já executou 16 pessoas em 2025. Desastre Mariana. Alta Corte de Londres responsabiliza a mineração BHP em processo que pode chegar a 48 bilhões de dólares. Primeira proibição do mundo ao uso de redes sociais por crianças entra em vigor na Austrália no dia 10 de dezembro. O Brasil News começa agora. Boa noite. A polícia de Nova York investiga um tiroteio que terminou com um homem morto na noite de quinta-feira. Ele estava armado e tentou entrar no hospital Monte Sinai. Veja agora no Giro de Notícias da região. Um homem armado foi morto durante a troca de tiros com a polícia na noite de quinta-feira em Nova York, depois de apontar uma arma para outro homem no elevador de um prédio de apartamentos. Segundo a polícia, antes do confronto, o suspeito ameaçou o funcionário de uma padaria dizendo que ele deveria ligar para o 911, porque ele estava a caminho de um hospital para atirar. Pouco depois, o suspeito entrou brevemente no hospital Monte Sinai, onde tentava se passar por segurança, mas foi impedido por um policial à paisana. Houve luta corporal e um tiroteio supostamente iniciado do lado de fora por policiais que foram chamados para atender a ocorrência. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado. Mais de 1.000 baristas sindicalizados da Starbucks em mais de 40 cidades dos Estados Unidos iniciaram uma greve por tempo indeterminado, por melhores salários e outros benefícios. A greve coincide com Red Cup Day, um evento de vendas movimentado que normalmente gera um maior número de clientes. Em abril deste ano, o sindicato recusou uma proposta da Starbucks sobre aumentos salariais anuais de pelo menos 2%, alegando que a empresa não oferecia mudanças em benefícios econômicos, como assistência médica e aumento salarial imediato. O sindicato também apresentou mais de 1.000 denúncias ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas por supostas práticas de trabalho desleais e alertou que a greve pode se tornar a maior e mais longa da história da Starbucks. What we're asking for is pretty simple and basic. We want enough hours to meet the benefits. We want enough staffing in our stores so we're not overworked, and we want to be paid enough to live in the city. E 14 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha multimilionária de apostas esportivas foram presas em New Jersey. Segundo a polícia, as investigações apontam operações ilegais de jogos de azar esportivos em todo o país. Joseph Perna, suspeito de ser um soldado da família criminosa Lucchese e atuar como financiador nas operações junto com seus filhos, enteados, sobrinhos e esposa, foram detidos e acusados de vários crimes. De acordo com o gabinete do procurador de New Jersey, as operações de apostas supostamente administradas por estudantes atletas atraíam indivíduos a fazer apostas, totalizando 2 milhões de dólares entre 2022 e 2024. As acusações surgem após supostos associados da família Lucchese, juntamente com outras famílias criminosas, terem sido indiciadas em um processo federal no mês passado, em conexão com jogos de pôquer fraudulentos que movimentariam milhões de dólares. O caso continua sendo investigado. E agora a gente muda de assunto para falar de estreia no cinema dos Estados Unidos. O filme O Sobrevivente entra em cartaz nesta sexta-feira e parte do elenco esteve em Nova York no início da semana. O romance The Running Man, de Stephen King, de 1982, ganhou mais uma adaptação para o cinema. Desta vez, o ator Glen Powell atua ao lado de um elenco repleto de estrelas. O filme, que no Brasil se chama O Sobrevivente, gira em torno de um popular programa de televisão de competição, onde os participantes tentam escapar de assassinos profissionais durante 30 dias. O personagem de Powell entra em competição como uma forma de ganhar dinheiro para salvar a filha.
e, ao mesmo tempo, se torna um dos favoritos do público. O personagem de Powell entra na competição como uma forma de ganhar dinheiro para salvar a filha e, ao mesmo tempo, se torna um dos favoritos do público. We've seen visceral, intense action movies. That's one thing. But you have this Edgar Wright lens on all of it that makes every single sequence not only intense, but absolutely electrifyingly fun. Edgar Wright escreveu, dirigiu e produziu o filme que era um grande sonho de infância. Stephen King wrote the book back in 1973. It wasn't published till 1982. But the year in which he set the novel was 2025. So it seems like perfect kind of kismet that we're out in the last couple of weeks of 2025. Boa pedida para o cinema. E a seguir, rumo a Marte, a empresa Blue Origin lança foguete com satélites da NASA. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. A Flórida executou na quinta-feira um ex-fuzileiro naval condenado por um crime brutal contra uma criança. A execução marcou um recorde histórico no estado. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. Essa foi a 16ª execução realizada no estado só este ano, um número recorde na história da Flórida. O ex-fuzileiro naval Brian Frederick Jennings, de 66 anos, foi executado na State Prison, no condado de Bradford. Segundo o Departamento de Correções, ele não fez declaração final e o procedimento foi concluído sem incidentes. Jennings foi condenado pelo sequestro, estupro e assassinato de uma menina de 6 anos em 1979. De acordo com a polícia, na época ele sequestrou a criança enquanto ela dormia dentro de casa no condado de Brevard. E um menino de 8 anos salvou a vida do próprio pai usando um medicamento que reverte a overdose. De acordo com a polícia, a criança ligou para o 911 e administrou o medicamento depois de encontrar o pai desmaiado em casa. O homem, de 44 anos, teria fumado heroína e aparentemente perdido a consciência. O caso também chama a atenção porque o homem já havia mostrado ao filho como usar o remédio caso acontecesse algo. O menino foi elogiado pela polícia por salvar a vida do pai. Já o pai foi preso por negligência infantil, incentivo à delinquência de menor e posse de material para uso de drogas. E a polícia divulgou imagens de segurança de um caso, no mínimo curioso, que quase terminou em tragédia. As imagens mostram um atropelamento de uma mulher na garagem de um hotel em Aventura, no sul da Flórida. Segundo a investigação, a vítima, que é uma modelo de pés, se negou a atender um pedido estranho do motorista. O homem de 28 anos, que ela conheceu por um aplicativo, pediu para, acredite, cheirar os pés dela. E ainda propôs comprar os tênis que ela usava. A situação ficou tensa por conta da negativa da mulher. Ao tentar fugir do local, o homem acelerou o veículo e atingiu a modelo, que sofreu escoriações e contusões, mas sem risco de morte. O suspeito foi detido e enfrenta acusação de agressão agravada. O caso aconteceu em agosto. E uma adolescente de 15 anos foi presa por atingir uma viatura policial com uma pá em Port St. Lucie. Os agentes foram chamados por conta de uma confusão em uma casa e, ao chegarem, viram a menina no meio da rua com a pá. Um vídeo de câmera corporal mostra a adolescente golpeando o capô e o para-brisa da viatura
que teve dano avaliado em mais de $1.000. Ela foi presa sem resistência e enfrenta uma acusação de crime grave com destruição de propriedade. A polícia afirmou que, independentemente da idade, danos intencionais a pessoas ou propriedades resultarão em prisão. E depois de ter o lançamento adiado por conta da tempestade solar, a Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, lançou o gigantesco foguete New Glenn na quinta-feira. O poderoso foguete de 2 estágios, com 32 andares de altura, decolou da estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na quinta-feira, marcando a primeira missão realizada pela Blue Origin desde o lançamento inaugural de teste do New Glenn em 16 de janeiro. O objetivo principal do lançamento envolve as 2 espaçonaves gêmeas Escapade da NASA. Elas são projetadas para orbitar Marte em conjunto para analisar como os ventos solares interagem com o campo magnético do planeta e como essa interação pode contribuir para o esgotamento da atmosfera marciana. Os adolescentes australianos estão prestes a perder suas contas nas redes sociais. A primeira proibição do mundo ao uso de redes sociais por crianças entra em vigor no dia 10 de dezembro. As plataformas online como o TikTok, Snapchat, Facebook e Instagram vão notificar mais de 1 milhão de titulares de contas de adolescentes no país. Usuários com menos de 16 anos devem escolher uma opção: baixar os dados, congelar seus perfis ou perder tudo. A medida coloca o país na vanguarda da proteção de jovens contra os riscos online. No início deste ano, as plataformas alertaram para o caos total, temendo perder usuários e enfrentar multas de $32 milhões por violar as regras. Caso Mariana, Alta Corte de Londres responsabiliza a mineração BHP pelo desastre ocorrido em 2015. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O julgamento dos embargos do ex-presidente Jair Bolsonaro termina na noite desta sexta-feira. O julgamento dos embargos, que acontece em plenário virtual, será encerrado oficialmente às 23h59 desta sexta-feira. Depois disso, será publicado o acórdão com a decisão. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 condenados terá 5 dias para apresentar novos embargos de declaração. Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, já rejeitaram os embargos para manter a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente. A Alta Corte de Londres decidiu nesta sexta-feira que a gigante de mineração BHP é responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. A Alta Corte de Londres decidiu nesta sexta-feira que a gigante da mineração BHP foi considerada responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015.
O processo, movido por um grupo de mais de 600 mil brasileiros, foi avaliado anteriormente em até 48 bilhões de dólares. O colapso mortal da barragem no estado de Minas Gerais foi o pior desastre ambiental da história do Brasil. Na época, foi desencadeada uma onda de lama tóxica que matou 19 pessoas, deixou milhares de desabrigados, inundou florestas e poluiu toda a extensão do Rio Doce. Além de cidadãos, dezenas de governos locais e cerca de 2.000 empresas também processaram a mineradora anglo-australiana, que era a proprietária e operava a barragem com a Vale, em uma joint venture chamada Samarco. O juiz do Tribunal Britânico disse que continuar a aumentar a altura da barragem quando não era seguro fazê-lo foi a causa direta e imediata do rompimento. Giovana Rodrigues da Silva, que perdeu o filho de 7 anos no desastre, disse a Reuters que a justiça começou a ser feita. A BHP declarou que vai recorrer da decisão. Um segundo julgamento para determinar os danos que a multinacional será obrigada a pagar deve começar em outubro de 2026. A Rússia lançou um ataque massivo com drones e mísseis contra a capital da Ucrânia na madrugada desta sexta-feira. Pelo menos 6 pessoas morreram e 34 ficaram feridas em toda a cidade de Kiev, incluindo 2 crianças e uma mulher grávida. Autoridades informaram ainda que instalações de energia, infraestrutura e edifícios residenciais foram atingidos. Uma moradora de um dos prédios de apartamentos danificados conta que ela e o filho escaparam pela janela. Ouvimos um barulho alto e levantamos imediatamente. Fui a primeira a ir para a saída, para abrir a porta e sair, com meu filho logo atrás de mim. Mas quando abri a porta do apartamento, vi chamas. Um pilar de fogo imponente. Tranquei rapidamente a porta e voltamos para dentro. Moramos no 2º andar. Tirei meu filho pela janela. Ele tem 14 anos, é adolescente. Tirei meu filho primeiro e depois pulei pela janela. As pessoas no chão tentaram nos pegar, mas não conseguiram fazer isso muito bem, porque machuquei minha perna. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as forças russas usaram 430 drones e 18 mísseis, o que faz desse um dos maiores ataques à capital Kiev até agora. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.